Bom dia a todos vocês. Tudo bem por aqui? Vamos esperar o pessoal entrar, né? 9 pessoas na sala, tem alguma coisa errada? Vamos esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, já vou organizando aqui o material para a gente poder trabalhar, para a gente poder fazer o nosso estudo, ok? Bora lá. Primeiro ano 5. Entrando aqui, galera, com o material. Está marcado para mim que a próxima aula nossa é caderno 5, capítulo 1. Confere, caderno 5, capítulo 1, galera. É isso mesmo? Vou abrir os dois aqui para poder dar uma olhada. A gente já terminou o capítulo 1, não? Acho que não, hein? Eu acho que não. Pessoal, todos os particípios, gerúndio simples e composto, verbos regulares. Eu acho que a gente está nessa situação aqui. Me corrijam se eu estiver errado, vou compartilhar a tela agora com vocês, tá bom? Me corrijam se eu estiver errado. Bom dia a todos, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu acho que, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só, eu vou compartilhar com vocês. Eu já falei para vocês desse tipo de verbo aqui, porque está anotado aqui no meu último diário de bordo, foi dia 1º, né, quinta-feira passada. Eu anotei aqui que com vocês, né, a próxima aula seria caderno 5, capítulo 1, né? Igual eu falei para vocês, tem que anotar porque são muitas turmas, é muita coisa. Eu já falei dessa classificação dos verbos regulares, irregulares, anômalos. Eu já falei de todos. Eu acho que é aqui, sim ou não? Ah, tá, não terminei. Então, bora lá. Bom, retomando aí, então, vou colocar para apresentar aqui, né? Para a gente poder trabalhar. Retomando. Verbos regulares, como eu já havia explicado para vocês, são aqueles que o radical não muda, né? Como, por exemplo, o verbo cantar. Você tira o ar e aí sobra só o radicalzinho ali, né? E aí você vai colocar as desinências lá e você já consegue fazer a conjugação muito fácil desses verbos, ok? Essa é a ideia, então, dos verbos regulares. Os irregulares já são o contrário, né? São esses que não, ó, olha lá, são verbos cuja conjugação segue um só paradigma, ou seja, paradigma é o radical ali, que não muda. Isto é, o radical mantém-se o mesmo ao longo de toda a conjugação. Esses verbos, na aula passada eu disse para vocês também que eles também são conhecidos, os regulares, como verbos paradigmas, certo? Também são conhecidos como verbos paradigmas, ok? Aí, olha só. Os verbos falar e vender, conjugados em qualquer modo, tempo, número e pessoa, manterão sempre o mesmo radical. Fal, vend. Tá vendo? Né? Agora dá uma olhada. Os irregulares são verbos que, ao longo da conjugação, possuem diferentes paradigmas, apresentando alterações no radical ou nas desinências. Alguns exemplos. Dar, né? Dar, se você tirar o A e o R, fica só o quê? O D. E aí, ó, eu dou, tu dás, ele dá. Nós damos, vós dastes e eles dão. Tá vendo isso? Então, mudou, né? Mudou, ok? O dizer, tira o er, né? Diz, eu digo. Não tem o Z no negócio, entendeu? Eita, o que, Gabriel?
Então, o que eu estou dizendo para vocês, o verbo dizer, se eu tirar o ER, eu não aproveito o Z para conjugar na primeira pessoa. Nada não, né? Eu saquei o seu eita, tá? Eu saquei o seu eita. Beleza. Deixa comigo. Pode deixar aqui, ó. Te coloquei na listra negra da zebra, tá? Tô brincando, hein? Então, como eu disse para vocês, o verbo ouvir, tira o ir, fica ouve. O primeiro é eu ouço e não eu ouvo, né? Não existe eu ouvo, entendeu? Olha lá, ó, já foi, né? Aham, tá bom. Entenderam isso? Então há uma alteração no radical. O radical não se mantém no mesmo paradigma em toda a conjugação. Há alteração no radical, por isso ele é irregular. Beleza? E por último, né, nessa página, os verbos anômalos. O que são verbos anômalos? São os verbos assim denominados são tão irregulares que ao longo da sua conjugação apresentam radicais totalmente diferentes. Essa anomalia faz com que eles tenham essa classificação especial. Deles fazem parte o verbo ir e o verbo ser, certo? Por exemplo, o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois e eles são. Eu sou, olha só, verbo ser. Eu sou, ainda tem o Szinho no começo, né? Agora, e tu? Tu és. Não tem o S no começo. Então, quer dizer, perdeu toda a estrutura de radical que existia. Não tem nada, não conservou nada. Por isso que ele é chamado de anômalo, tá bom? Beleza? Verbo defectivo. É aquele verbo que vem com defeito, né? Qual que é o defeito dele? São verbos cuja conjugação é incompleta, isto é, não apresentam certas formas como os verbos adequar e falir. Por exemplo, nesses casos, as formas inexistentes podem ser substituídas por sinônimos. Olha isso. Olha os exemplos. Verbo abolir. Verbo precaver. Eu precavejo. Tu precaveis, ele precavê. Nós precavemos, vós precavei. Não tem. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Verbo abolir. Não existe eu abolo. E aí a gente tem que fazer uma adequação. Verbo falir. Não existe eu falo. Eu falo é do verbo falar. Entendeu o que é um verbo defectivo? Ele não tem uma das conjugações. Ele não vai apresentar. A conjugação dele não é completa em todos os tempos, todos os modos, né? E aí você pode olhar que vários verbos vão, né, apresentar essa situação, ok? Depois a gente tem os verbos abundantes. Abundante é que tem muito, certo? Então quer dizer que é fartura, essa coisa toda. Então são os verbos que têm mais de uma forma de conjugação com o mesmo valor. Nós hemos, havemos. Diz, dize. Dize tu, né? Faz, faze. A abundância dos verbos é mais comum no particípio, pelo fato de haver o regular terminado em ado ou ido e o irregular. Por exemplo, a planilha foi imprimida pela secretária. Hoje de manhã encontrei a planilha impressa na minha mesa. Pegou? Então quero que vocês entendam isso. Imprimida e impressa é do verbo imprimir e os dois estão corretos. Verbos abundantes, eles possuem mais de uma forma correta de uma determinada forma do verbo. Ficou claro isso para vocês? Sim ou não? Beleza. Sigamos. Auxiliares. Os verbos auxiliares são aqueles que, quando eu monto uma estrutura composta, quer dizer, eu tenho dois verbos, como, por exemplo, na voz passiva, né? Olha aqui, ó. Deixa eu anotar aqui para vocês poderem ver. A floresta foi queimada pelo fogo. Ponto. Opa, ponto. O que eu tenho aqui? Olha só. Eu tenho um verbo que indica a ação, que é queimar, e tenho outro verbo que indica a conjugação. Esse ato de queimar aconteceu no passado. A floresta foi queimada, quer dizer que já aconteceu. Então percebam
que quando eu tiver uma estrutura de locução verbal, eu vou ter sempre um verbo principal, que é o que vai dizer qual é o significado da ação, qual é a ação que está sendo praticada, e vou ter um verbo chamado auxiliar, que ele vai ser responsável por mostrar a conjugação do verbo, as flexões, número, pessoa, tempo e modo. Pegou? Então, você vai encontrar número, pessoa, tempo e modo, aqui, ó, são as flexões. E aqui você vai encontrar o significado do verbo, a ação que está sendo praticada no verbo principal. Então, ó, verbo auxiliar, verbo principal. Ficou claro isso aí para vocês? São usados na construção de locuções verbais, como eu disse. Nelas, os verbos auxiliares é que são flexionados. Indicam o quê? As flexões verbais. Indicando modo, tempo, número e pessoa, conforme o caso. Os verbos auxiliares mais usados são ter, haver, ser ou estar. Nesse caso aqui, nós estamos usando o verbo ser no passado. Foi. Beleza? Tranquilo? Ficou claro? Acho que não tem muito segredo, não, nessa classificação dos verbos. É bem fácil. Difícil é lembrar. E aí a gente fechou. Eu acho que a gente tinha terminado, tá? Esse slide aqui. E, de fato, era aqui, ó. Caderno 5, capítulo 2, que a gente tinha que trabalhar, né? Mas foi bom dar uma revisada. A galera pegou aí, né? E agora, então, agora sim, a gente vai para o caderno 5, capítulo 2, tá bom? Tudo tranquilo aí, galera? Todo mundo acordado? Vou dar uma olhada nesse povo. 22 pessoas estão comigo. Muito bom. 23. Acordado, atenta. Isso é bom, ó. Atento é bom. Não pode ficar atentando os outros. Bora lá então, galera. Deixa eu mandar apresentar o negócio aqui. Então, agora nós já estamos no caderno 5, tá? Vamos trabalhar agora, então, o capítulo 2, verbo, parte 2 e advérbio, beleza? Então, perceba o seguinte, galera. Nós já estamos entrando na segunda parte do caderno 5. A hora que a gente fechar o caderno 5, né? Obviamente, vamos entrar no caderno 6. O caderno 6 é o último caderno desse ano, tá bom? Então, quer dizer, nosso conteúdo, apesar de tudo, está muito, mas muito organizado, tá bom? Está muito, mas muito organizado. Espero que esteja daí também, né? Que vocês estejam fazendo as anotações, esteja tudo em dias, nenhuma matéria esteja acumulada e que a vida esteja, né, 100%. É claro que não tá, né, gente? A gente tem uma noção dessa realidade aí. Mas vamos lá. Ó, começou. Coisa boa. A maioria tá acordada, eu acho. Se tá acordado, já tá bom, porque pelo menos vai ouvir, né? E ouvindo já chega de alguma forma. Vamos lá. Continuando. Então, aqui, olha só, os objetivos do capítulo são analisar as funções do advérbio e as implicações na produção discursiva. Distinguir as funções do advérbio e as implicações na produção discursiva. Então, analisar e distinguir o advérbio e suas implicações na produção discursiva. Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação dos textos de diferentes gêneros e tipos. Então, olha isso, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso aqui? Olha só. Principais conceitos que você vai aprender. Formação dos tempos verbais, aspecto verbal, tempos verbais e advérbio. Advérbio lá no final. Então, ó, formação dos tempos verbais. Tempos derivados do presente. Forma-se o presente do subjuntivo, acrescentando-se suas desinências ao radical da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Olha só. Eu falo, que eu fale. Pegou? Tu falas, que tu fales. Então, ó, do presente do indicativo eu estou formando o presente do subjuntivo. Tá vendo? Sempre vai ter o quezinho aqui, ó. Esse que, ele é a muletinha que eu falei para vocês. Subjuntivo é aquele tempo que é de muleta. É um suporte, ok? Que eu fale. Espero que eu fale. Espero que tu fales. Espero que ele fale, né? Espero que nós falemos. Espero que vós faleis e espero que eles falem. Pegou? Essa seria a ideia da conjugação aí, né? Formação do presente e do subjuntivo, ok?
Depois. Ó, alguém comentou. Eu acho que ninguém dorme no EAD, não. EAD é um negócio muito sério. Não dá pra galera dormir, não, viu? Tenho quase certeza que ninguém dorme. Vamos lá? Com base nos dois presentes, constrói-se o modo imperativo da seguinte forma. Olha só. Olha só. Com base nos dois presentes. Retirando-se o S do final da segunda pessoa do singular e da segunda pessoa do plural do presente do imperativo. Tem-se as mesmas pessoas do imperativo afirmativo. Dá uma olhada. Tu fala. Fala tu. Fala tu, né? Vós falais. Falai vós. Pegou? Isso é o quê? Ele fala, fale você. Tá vendo? Não tem eu falo aqui, ó. Falo eu, né? Falo eu. Não tem como eu dar uma ordem para mim mesmo, entendeu? Eu simplesmente executo, né? E aí a gente tem vós falais, falai vós, né? Aqui, olha só. Eu retirando, olha só. E segunda do plural do indicativo. Tem-se as mesmas pessoas do imperativo afirmativo. As outras pessoas vêm do presente do subjuntivo. Olha aqui, ó. Olha aqui. As outras pessoas do imperativo vêm do presente do subjuntivo. Olha só. Que tu fales. Não fales tu. Que ele fale. Não fale você. Que nós falemos. Não falemos nós. Que vós faleis. Não faleis vós. Que eles falem. Não falem vocês. Pegou? Ó, o comando é sempre para quem? Para a segunda pessoa. Entenda o seguinte, o imperativo é sempre um comando para a segunda pessoa. Então, olha aqui, ó. Tu, você, nós, vós, vocês. Pegou? A única exceção que não é para a segunda pessoa é quando eu tenho o eu falando para mim e mais um grupo. Por quê? Porque eu quero que eles não se... Eu estou dando um comando para eles, mas eu estou me incluindo na ação dizendo que eu apoio a situação. Então, olha só. Eu espero que nós não nos envolvamos nessa situação. Entendeu? Não nos envolvamos nessa situação. Então, essa seria a situação aí de comando, né? Não nos envolvamos. Eu não vou me envolver e gostaria que vocês não se envolvessem também. Isso é um comando, isso é imperativo. Ficou claro para vocês isso? Bem tranquilo, bem simples. Fala comigo, gente. Beleza. Próximo. Tempos derivados do pretérito do indicativo. Quer dizer, tempos derivados do passado, ok? E aí a gente vai ver esses tempos aí agora. Do tema da segunda pessoa, do singular do pretérito perfeito, do indicativo, que isso? Vamos entender, o que é tema? É o radical mais a vogal temática. Falar, eu tenho só o quê? Olha aqui, ó. O que é tema? Vamos relembrar o que é tema? Eu já expliquei para vocês o que é tema, mas eu quero relembrar aqui, ó. Eu tenho o verbo falar, certo? Que se eu tirar o ar dele, fica o radical, sim ou não? Só que eu tenho aqui vogal temática e terminação. Se eu tirar só a terminação e juntar a vogal temática com, presta atenção nisso, com o radical, isso aqui é igual ao tema. Então, tema é isso, é radical mais vogal temática. Beleza? Então, aqui tá falando assim, ó, do tema da segunda pessoa, que é tu falaste, né? Então, olha só, da segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, que é essa aqui, ó, né? Eu mostrei para vocês. Originam-se o pretérito mais que perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Olha isso. Pessoal, eu não sei se é só para mim, mas o slide travou em um aí. Deixa eu ver aqui, então. Vamos lá. Vou descompartilhar e compartilhar de novo. Voltou?
Bonitão? Formação dos tempos verbais, tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo. Beleza. Então, como eu estava dizendo para vocês aqui, ó, sem pressa, galera, nós estamos tranquilos. Se eu pego falar, certo? Se eu tiro o ar dele, sobrou quem aqui? O radical, beleza? E aí aqui, essa terminação tem a vogal temática e tenho a terminação mesmo aqui, ó. Se eu excluir a terminação e somar a vogal temática com o radical, né? Eu tenho a formação do que, então? Do tema. Pegou? E aí, o que eu tenho aqui? Aqui tá falando, ó, do tema da segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, que é essa aqui, originam-se o pretérito mais que perfeito, olha aqui, ó, falara, falaras, falara, faláramos, falareis e falaram. Origina-se também o pretérito imperfeito, falasse, falasses, falasse, falássemos, falasseis e falassem. Tá vendo que tá mantendo aqui o tema nos três? Olha só, eu vou tirar o tema da segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, que é isso aqui, ó. Eu falei, tu falaste, né? Aí qual que é o tema de falaste? É o fal mais o a, fala. E aí eu vou manter o fala em todas aqui, ó, e acrescentar as desinências para poder conjugar. Viu tanto que ficou fácil? O que acontece? Você vai ter que pensar só em memorizar o quê? Essas terminações, que não são poucas. Pessoal, mas como é que eu vou fazer isso? Não, cria um esquema no seu caderno. Organiza, faz aquele quadro bonitinho, cria um esquema no seu caderno. Mas, na verdade, você tem no livro. Você não vai precisar criar um esquema. Basta que você consulte quando você precisar. Beleza? Menos na hora da prova. Talvez até na hora da prova. Você fala do livro, Gabriel? Deixa eu conferir para você onde que a gente está. Pegar o caderno. Olha só. Volume 5 da primeira série foi o primeiro que eu peguei na mão, ó. Tá na mão. Deixa eu conferir aqui. Página 23, página 24. Deixa eu ver se já tá. É isso mesmo, página 24. O slidezinho já tá montado para poder apresentar, né? Para não precisar ficar rolando o livro ali. Eu só clico e ele vai passando para mim. Entendeu? É página 24. Vamos para passar para a página 25. Beleza? Isso mesmo. Vamos lá. Deixa eu apagar o tema. Então, vocês entenderam aqui que para formar pretérito mais que perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo, eu vou ter que só conservar o tema da segunda pessoa do pretérito perfeito do indicativo, segunda pessoa do singular, tu. Eu vou lá no tu e acho o radical mais o tema. Coloco ele em todos os outros e coloco as terminações. Tá conjugado todas as formas aí, ó. Pretérito mais perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Todos conjugados aí só com o tema do quê? Da segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Massa? Dicasinha de ouro essa aí, viu? Vale muito. Próximo. Agora na página 25 já, né, galera? Formação dos tempos verbais. O que eu tenho aí? Tempos derivados do infinitivo pessoal. Infinitivo pessoal. O infinitivo pessoal, retirada a desinência R, então tirei o R, certo? Dá origem a 3 tempos do modo indicativo. O pretérito imperfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Ao gerúndio e ao particípio, sempre acrescentando-se as desinências típicas de cada tempo ou forma nominal. Além disso, adicionadas desinências número pessoais ao impessoal, forma-se o infinitivo pessoal. Olha isso, presta atenção. Infinitivo impessoal, falar, certo? Falar. Aí eu tenho, ó, se eu tirar o R, falava, falavas, falava, falarei, falarás, falará.
Se eu tirar o R, falávamos, faláveis, falavam, falaremos, falareis e falarão. Futuro do pretérito do indicativo. Falaria, falarias, falaria, falar. Desculpa. Falaria, falaríamos, falaríeis, falariam. O infinitivo pessoal. Falar. Falarmos. Falares, falardes, falar, falarem. Tá vendo isso? Se eu falar, se tu falardes, se ele falar. Se nós falarmos, se eles falardes, se vós falardes e se eles falarem. Pegou? Gerúndio, falando, particípio, falado. Um quadrozinho completo para vocês, mostrando que o tema, olha só, se eu tirar do infinitivo impessoal o R, eu monto todas essas estruturas verbais aqui. Olha que incrível. E todo mundo pensando que conjugar verbo é um bicho de 7 cabeças na língua portuguesa. Deixa eu contar uma história para vocês. Na faculdade, quando eu entrei, a professora me proibiu de conjugar verbo, porque teve um período lá, né? Foram 6 meses, que a gente pegou uma matéria que era língua portuguesa 3 ou 4, se eu não me engano. Não sei se era 3 ou 4. Era 3º ou 4º período. E a professora Maria Cristina Reinato, ela estava dando essa matéria sobre verbos, sobre conjugação verbal, sobre essa questão das estruturas verbais. E aí, ela pegava e falava assim, o verbo tal na segunda pessoa do plural, do presente, do indicativo, e aí eu já falava para ela, é tal. Primeira vez que eu falei, ela olhou assim. Aí toda vez que ela perguntava, que ela pedia, que ela explicava um novo, eu é tal, é tal, é tal, é tal. Ela falou, olha, vamos fazer o seguinte. Olhou para mim e falou assim, vamos fazer o seguinte, você está proibido de falar. Você só vai poder falar se você levantar a mão e eu te autorizar. Antes disso, você não vai falar não, porque você está respondendo tudo e você não deixa seus colegas participar. Ficou brava comigo, sabe? E assim, cobrava naquele tom, né? Mas depois ela chegou e falou, não, eu tava brincando com você. É porque vai ter gente que vai grilar com a situação. Por quê? Porque você não deixa eles participar, você não deixa a galera nem pensar. A hora que eu falo, você já faz isso aqui? Como que você aprendeu a conjugar esses verbos? Aí eu fui explicar para ela, eu falei, professora, na minha época de fundamental, 4ª série, 5ª série, a gente estudava conjugação verbal igual estuda tabuada. Eu estudava tabuada assim, ó. 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. 2 mais 4, 6. Aí eu ia, só assim, ó. Aqui, ó. E de vezes, era a mesma coisa. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes... Entendeu? Era desse jeito. Eu fechava o olho, abstraía e ia batendo na cabeça desse jeito, assim, ó. Até entrar. E aí consegui dominar a tabuada, consegui dominar a conjugação verbal, conjugava todos. A galera que era da minha turma, do 4º e do 5º ano, vou falar uma coisa para você, conjugava verbo muito facilmente, né? E quando eu cheguei na faculdade, a galera tudo ficou assim, caralho, velho, o que esse cara faz? Como que ele consegue conjugar esses verbos assim? Tem um macete, não é possível. Não, eu simplesmente sei. Sabe quando você só sabe e você não sabe como que você sabe? Eu sei. Só isso, né? E ela pegou e me proibiu por conta dessa situação. Mas era o quê? Era porque eu tava aqui, sempre aqui, ó, praticando, treinando, praticando. Eu estudei igual tabuada, conjugação de verbo. Vocês têm uma ideia. Eu estudei igual tabuada. Eu praticava diariamente o estudo da conjugação verbal. Por quê? Porque é uma coisa importante, né? Para poder falar de acordo com a norma culta é uma coisa importante. Só que aí depois na faculdade eles, né, quebram toda a sua glória. Por quê? Porque eles falam, não, mas deixa eu te explicar. Se a pessoa falou e você entendeu, tá massa. Você não vai ficar corrigindo. Você não vai se tornar uma pessoa pedante. Mas agora, na sala de aula, é interessante que você corrija. Por quê? Porque lá é um ambiente escolar, é um ambiente acadêmico, é um ambiente que preza-se a norma culta. Agora, você não vai sair por aí corrigindo Deus e o mundo. Toma cuidado com isso. Eu falei, beleza, então, né? Pior que eu não era, velho. Eu tinha muito moral com os professores. Por quê? Porque eu estudava. Eu estudava mesmo. Minhas médias nunca eram abaixo de 8,5, né? Então era sempre nessa pegada. 8,5, 8,5, 8,5, 9, 9,5, 10. Eu não tinha médias abaixo, né? Tô falando na faculdade.
Quando eu estudava na sala de aula ali, quarto, quinto ano, tinha algumas matérias que Deus me livre. Mas eu sempre estudei, né? A gente era uma turminha de 6 ou 7 alunos, né? Amigos, que a gente conversava, socializava, fazia até a farra da gente dentro da sala de aula, mas a gente estudava. Entendeu? Falou que é para estudar? Vamos lá. E era todo mundo ali, ó, em cima. Você entendeu? Quando rolava simulado na escola, a gente apostava entre a gente, certo? Né? Os 2 primeiros, os melhores colocados entre nós 7 na faculdade, não, na faculdade não, na escola, não precisava, olha só, não precisava, né, pagar a pizza. Olha que louco, né? Então eram 5 pizzas de graça para os 2 primeiros. Pensa, que eu passava bem. Fiquei entre esses colocados, acho que umas 2 vezes só também. Entendeu? Mas era massa. Era uma turma excepcional, sabe? Era uma turma excepcional e a galera é muito boa. Tá todo mundo muito bem, tranquilo, muito organizado hoje, né? Graças a Deus. E assim, como eu disse para vocês, compensa. Nada do que você investe no seu estudo é perdido. Então vamos estudar, né? Bora voltar para cá? Olha só. Aspecto verbal. Vamos falar um pouquinho a respeito de aspecto verbal. Dá-se o nome de aspecto verbal à duração do processo verbal. Nele, analisam-se noções de início, curso, que é o meio, né? E o fim da ação. Então, tem o início, o curso da ação e o fim da ação, certo? Então, os aspectos são o seguinte, olha aqui, ó. Aspecto pontual ou momentâneo indica processo súbito, instantâneo. Acontece rápido, né? Dizer, entrar, espirrar, explodir, levantar, morrer, olhar, pisar, saltar. São aspectos o quê? Ó, pontuais ou momentâneos. Acontecem do nada, entendeu? Agora, olha só. Durativo ou cursivo indicam processos em desenvolvimento. Agonizar, amamentar, andar, brilhar, residir, saber, viajar, viver. Tá vendo? São ações que são durativas, né? Que duram um bom tempo, ok? Incoativo indica o começo de ação ou de processo. Chegar, acabar, terminar, concluir, morrer, ancorar. Tá vendo? São os verbos que indicam o início ou o final de um processo. Pegou? E eu li errado. Na verdade, esses aí indicam o final, né? Os incoativos indicam o início, né? Decolar, alvorecer, nascer, iniciar, florescer, amanhecer. Agora, os conclusivos, o aspecto conclusivo dos verbos, indica o final de uma ação ou de um processo. Aí é o que eu falei. Chegar, acabar, terminar, concluir, morrer, ancorar. Beleza? Depois a gente tem aspecto iterativo ou frequentativo. Indica a repetição do processo. Pestanejar, balancear, clarear, comer, badalar, jantar, navegar, cochilar, exercitar. São ações, presta atenção, são ações recorrentes na vida do ser humano. Ações recorrentes, né, que acontecem repetidas vezes, ok? Depois, aspecto resultativo ou consecutivo. Indica a ação que traz resultado, normalmente expresso por auxiliares. Acabar, chegar, chegar a, vir a, conseguir. Viu isso? Essa aula pode vir a se tornar uma avaliação de bimestre. Pode vir a se tornar. Pegou a ideia? Então, esse aí é o quê? Resultativo. Pode ser que essa aula resulte numa avaliação. Pegou? Depois, imitativo ou onomatopaico. Imitativo ou onomatopaico são verbos que expressam a ação própria dos nomes que derivam. Arrulhar. Olha só. Arrulhar vem de pombo. É o barulho que o pombo faz. Bramir vem de urso ou de tigre. É o barulho que eles fazem. Coachar vem de sapo, né? Vem do sapo. Ok? Então, quero que vocês entendam isso. Relinchar do cavalo, cacarejar da galinha. E a gente tem várias outras situações. Massa? Seguindo. Aumentativo.
indica exagero, aumento, normalmente por meio de prefixo. Dá uma olhada nisso. Esbravejar, retorcer, recontar. Tá vendo isso? Aumentativo, né? Exagero. Depois, diminutivo, indica diminuição. Adocicar, quer dizer, adoçar só um pouquinho, né? Lambiscar, lamber só a pontinha. Bebericar, tomar só um golinho, né? E namoricar, namorar só um pouquinho, entendeu? Então é bem diminutivo. Pegou? Seguindo. Dúvidas aqui, galera? Sim ou não? Se tiver alguma dúvida, fala. Tá beleza? Massa. Tudo ok? Aham. Massa. Continuando, então. Uso dos tempos verbais. Modo indicativo. Né? Olha só. Verbo ver, no presente, verbo ver. Vejo, vês, vê. Vemos, vedes, veem. Né? Os verbos estão conjugados aqui, no presente do indicativo. O emprego e os valores, olha só. Indica processo que ocorre no momento da enunciação. Então, quer dizer, está indicando alguma coisa que acontece no momento da fala, presente. Exprimem processos habituais, ainda que sejam eventos não simultâneos ao momento da enunciação. Então, quer dizer, ele pode falar de alguma coisa, por exemplo, eu leciono aulas para o curso de carreiras policiais. Estou fazendo isso agora? Não, mas eu faço isso, né, rotineiramente. Tá entendendo? Essa é a ideia. Depois, olha isso. Exprime lei, dogma, verdade universal ou científica. Se eu falo, por exemplo, assim, ó. Segundo Einstein, tudo é relativo. Tudo é relativo. Ou seja, se alguém disser para você que você mora longe, você deve perguntar para ele, com relação a quê? Né? Porque longe é relativo. Se a sua casa for do lado de um mercadinho, ela é perto, ela não é longe desse mercado. Agora, se a pessoa está falando que você mora longe, ela tem que dizer qual é o referencial, qual é o quê? O ponto de relação que ela está estabelecendo. Pegou? Então, são verdades universais. Né? Tudo é relativo. Depende. E aí, olha só. Substitui o pretérito para conferir vitalidade e ênfase a fatos ocorridos no passado. Nessa situação, também é chamado de presente narrativo ou presente histórico. Por exemplo, vocês precisam ver o filme tal. Nele, o personagem tal faz isso, isso e isso. Quer dizer, ele já fez, mas eu estou dizendo que no filme acontece isso, isso e isso. Entendeu? Se eu estivesse contando uma história e eu falasse, naquele momento acontece isso, isso e isso. Pegou? Então, esse é o que eu estou falando aí, né? De substituir, olha só, substituir o pretérito para conferir vitalidade ou ênfase aos fatos. Eu estou contando uma história. Então, é o chamado de presente narrativo ou presente histórico. Guardem esses termos. Por último, substitui o futuro do presente a fim de determinar evento no futuro próximo. O que eu tenho aí? Substitui, olha só, substitui o futuro do presente a fim de determinar um evento próximo, né? Você pega ali, sei lá, liga a chama do fogão e começa a fazer alguma coisa ali, a queimar alguma coisa naquela chama do fogão. Sua mãe já grita de lá, "Ê, fulano, tô vendo você colocar fogo na casa", né? Então, quer dizer,